Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Em Busca da Verdade. Cá estamos para mais uma vez nos juntarmos a este exercício, quase um exercício espiritual e de estudo da Palavra de Deus, de irmos em busca de grandes verdades, temas centrais da Escritura que Deus deixou revelados para nós. Por isso, muito obrigado por estar mais uma vez aí desse lado para o nosso programa. Vamos orar como fazemos habitualmente e pedir a presença de Deus aqui connosco neste momento. Junte-se a mim, por favor. Senhor, nesta hora abrimos o nosso coração a Ti, a nossa vida, sobretudo à influência do Teu Espírito Santo, para que Ele nos traga inspiração e capacidade de entender a Tua Palavra, para que ela traga luz, bênção à nossa vida. Por isso, que nos abençoes neste momento, é o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E, mais uma vez, temos um novo tema e continuamos nesta senda de estarmos a estudar a vida de Jesus, momentos e episódios muito importantes na sua vida. E hoje, talvez me arriscaria a dizer que vamos passar aqui alguns minutos debruçados sobre o momento-chave da vida do próprio Cristo e, por que não dizê-lo, da vida deste planeta e do ser humano. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. E o nosso tema é Ele não está aqui. Por isso, vamos começar já de imediato à procura de compreender este tema e para isso, como sempre, vamos à Escritura. Vamos começar hoje a analisar a história que está em Mateus 28, o registro que está registado em Mateus 28, entre os versículos 1 e 10, e depois, claro, vamos comentar e a partir daí estudar na Bíblia de uma forma mais abrangente este tema maravilhoso, o tema da ressurreição de Cristo e das suas implicações também na nossa compreensão da morte, em particular, e da ressurreição como a solução final para o problema da morte e do pecado. Venha daí, vamos descobrir isto. Vamos começar então Mateus 28, versículos 1 a 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Que texto maravilhoso, que incrível descrição esta sobre o momento em que estas mulheres descobrem que Jesus estava vivo. É por isso que, olhando para este texto, particularmente o versículo 8, podemos realmente dizer a ressurreição é uma doutrina, uma mensagem, um ensino central na fé e na teologia cristã. Mesmo se a ressurreição é considerada por muitos como um dos aspectos da Escritura mais difíceis de crer, a verdade é que a ressurreição é absolutamente central e decisiva para a própria natureza do que é a fé cristã. A crença numa suposta imortalidade da alma, que é, aliás, uma crença amplamente difundida no mundo religioso, mas mesmo no mundo cristão, esta ideia de que o homem é um ser imortal e que quando morre continua vivo, de alguma maneira, esta crença ela tem afetado, na verdade, a centralidade da ressurreição. Porque eu hoje vou tentar mostrar-lhe que crer nisto põe em causa a visão bíblica da ressurreição. Ora, o que o testemunho bíblico nos dá é que coloca a ressurreição inevitavelmente como sendo a verdade histórica. E uma verdade histórica que dá sentido à vida de Cristo. Mas por causa disso também dá sentido à fé dos que creem em Cristo. Ora, agora imagine comigo, se Cristo não ressuscitou,
Se afirmássemos isso, então, no fundo, aliás, o apóstolo Paulo, ele próprio já declarou o que é que seria isso. Ele próprio disse que nós seríamos mentirosos, mas disse também que a nossa fé seria completamente vã. E falando até do seu ministério, o apóstolo disse que a pregação, a sua própria pregação e a da igreja seria vã. Em 1 Coríntios 15, o grande texto, aliás, sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo diz que se não crendo nela, ou se ela não existisse, então nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Agora, é claro que a grande questão, falando de algo tão incrível e misterioso quanto uma pessoa morrer e depois ressuscitar para novamente ter vida, a questão é quão credível é a ressurreição. Para quem crê no testemunho dos apóstolos, que claro está aqui registado na Bíblia, não há nenhuma outra explicação que de uma forma tão coerente nos ajude a compreender então porque é que o corpo de Cristo desapareceu. Nada consegue explicar isso como este registro da ressurreição, mas também o extraordinário ressurgimento, podíamos dizer, do cristianismo. A maneira como o cristianismo se expandiu de uma forma poderosa a partir de quê? De um pequeno grupo de homens e mulheres, seguidores de Cristo, que quando ele morreu eram apenas um grupo de homens e mulheres totalmente desapontados. A ressurreição realmente dá sentido a esta realidade. A verdade é que poderíamos estar a falar de um comportamento vergonhoso. Em que sentido? Imagine que se a ressurreição fosse uma história inventada, ela apenas faria o seguinte, seria uma exposição dos discípulos à vergonha. Como, aliás, os evangelhos relatam o que foi a vergonha que eles sentiram e todas as emoções quando Jesus morreu. A verdade é que ninguém compreendeu o que iria acontecer com Jesus na sua morte. E nós ficamos, apesar de Jesus ter falado disso, percebe-se que os próprios discípulos de Jesus não compreenderam. Por isso é que quando a morte de Cristo aconteceu, praticamente todos à sua volta fugiram, traíram-no ou negaram-no, como nós sabemos. Porquê? Porque se sentiram realmente como que envergonhados de que afinal era tudo mentira. Portanto, aqueles que até ali pareciam estar prontos para dar a vida por Jesus, num dia ou de um dia para o outro tornaram-se descrentes e acabaram por esconder-se em casa. Ora, depois da ressurreição, nem mesmo o testemunho das mulheres foi suficiente para mudar a sua incredulidade. Nós lemos ainda aqui há pouco o texto dos Evangelhos, em como o anjo anunciou de facto às mulheres, mas no relato que vem a seguir, os discípulos nem mesmo acreditaram. Então repare, o que é que poderia ter mudado esta realidade? Relembrando de homens que fugiram de Jesus, negaram Jesus e não acreditaram sequer no primeiro relato que ele poderia estar vivo. Como é que algo mudou de maneira tão drástica na vida destes homens? Era a falsidade de uma mentira inventada? Se assumíssemos que a ressurreição poderia ter sido uma mentira inventada, acham que seria uma mentira que os faria mudar tão radicalmente de atitude? Ora, nós podemos compreender que quando falamos dos Evangelhos escritos pelos apóstolos, nós estamos a falar de homens que foram testemunhas diretas da ressurreição. A ideia de que Jesus não teria morrido verdadeiramente, como também alguns colocam como uma hipótese, pense comigo nisto. Essa hipótese, ela coloca em causa, por exemplo, o profissionalismo e a capacidade dos soldados, que ficaram, aliás, a guardar o corpo de Cristo. Homens que já tinham participado, com certeza, em tantas crucifixões e guardado corpos, feito o seu trabalho. Mas, se nós admitíssemos que isto pudesse ser verdade, como depois de tudo, quando Jesus passou, então imagine, seria necessário o próprio Jesus ou alguém ajudá-lo a rebolar uma pedra tão grande, e isto não faria frente aos guardas que estariam armados? Não seria Jesus novamente preso se houvesse ali uma tentativa de o resgatar, ou se ele na verdade nem estivesse morto? Nem com a ajuda de todos os seus discípulos seria possível fazer face àqueles soldados que, aliás, eles pagariam com a sua própria vida se, com uma atitude tão pouco profissional, deixassem alguém condenado à morte escapar. E caso, porventura, tivessem conseguido até roubar o corpo, outra hipótese que poderíamos colocar, Jesus estava morto e o seu corpo foi roubado, supondo, por exemplo, que os soldados, vamos colocar as hipóteses todas, os soldados estariam a dormir e alguém tinha conseguido roubar o corpo.
Quem é que poderia garantir que tinham sido os discípulos a fazer aquele roubo? Agora, se eles tivessem roubado o corpo, então, porque é que eles não foram perseguidos, até presos, porque não seria difícil encontrar evidência disso? Será que os romanos deixariam passar uma afronta destas, alguém que tinha sido condenada a esta punição, sem nenhum tipo de consequência? Agora penso nos judeus, especialmente os líderes religiosos judaicos, que foram, na verdade, os mais diretos responsáveis pela morte de Cristo. Será que eles não iam exigir saber onde estava o corpo de Cristo? Com toda esta reflexão histórica, repara, os evangelhos, o que é que eles fazem? Reportam de uma forma absolutamente exata e em várias ocasiões que os que foram testemunhas da ressurreição de Cristo foram um grupo de pessoas cujos nomes estão identificados. Maria Madalena primeiro, outras mulheres, depois o apóstolo Pedro, depois os 2 homens ou os 2 discípulos a caminho de Emaús, depois inicialmente os 11 discípulos que estavam juntos e depois finalmente os 12 já com Tomé uma semana depois ainda junto ao mar de Tiberíades um grupo de discípulos. Mas sabemos também que cerca de 500 seguidores de Cristo também foram testemunhas da sua ressurreição, de ele estar vivo num monte lá na Galileia. Depois os discípulos novamente e finalmente alguns, se não todos, dos seus discípulos, quando Jesus então ascendeu aos céus. Mas mesmo depois da partida de Cristo ao céu, sabemos que ele ainda apareceu de formas diferentes a Estevão. A Estevão apareceu em visão antes da sua morte, como registra o livro de Atos, no capítulo 7. E finalmente o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo, que também por meio de uma visão, Cristo falou-lhe diretamente. Então, nós temos uma evidência da Escritura muito clara, com os nomes para que possam ser identificadas as pessoas que participaram, aliás, deste milagre do ressurgimento. Agora, continuamos a fazer esta reflexão, antes de agora abrirmos a Bíblia para explorar este tema. Sabendo que estes homens e mulheres estavam destroçados depois da morte do Mestre e que eles achavam inicialmente a possibilidade da ressurreição uma história, aliás, sem sentido, eles consideravam que isso era uma impossibilidade. O facto do reaparecimento dos seguidores de Jesus acontecer depois na igreja cristã, especialmente nos primeiros anos, como homens vencedores, corajosos, ousados, mas mais do que isso, homens dispostos à prisão e à morte. Estiveram dispostos a entregar a sua vida pela fé em quê? Pela fé num Cristo vivo, num Cristo que tinha ressurgido de entre os mortos, num Cristo que tinha ido para os céus. Só se pode explicar esta diferença de comportamento pela absoluta certeza de que eles tinham que Jesus estava vivo. Como é que se pode ter uma certeza absoluta ao ponto de dar a vida por ela? Porque eles viram Jesus vivo. Foram testemunhas diretas de que ele foi vencedor sobre a morte. É por isso que nós temos que nos lembrar do seguinte. Temos que considerar que no tempo em que isto aconteceu, não havia nenhuma honra, nenhuma riqueza associada à ideia de ser um cristão ou de seguir Cristo. Ao contrário, naquele momento da história, tornar-se cristão, e no caso destes homens, apóstolos, iniciar o movimento cristão, na verdade, significava pela frente um caminho e uma vida de desprezo, de escárnio, de perseguição, de privações mesmo de toda a ordem, e eles sabiam que era uma sentença quase de morte, como aliás se veio a manifestar na vida da maior parte dos discípulos, que morreram de formas atrozes por causa de seguirem Cristo. Agora, nós continuamos nesta reflexão. Se os discípulos tivessem inventado uma história para assumir aquela identidade de crentes, um movimento cristão, ou até simplesmente para terem uma nova prática religiosa porque já estavam cansados de ser judeus, certamente que eles não iam inventar uma história como a ressurreição, para se basearem se isso pusesse em causa a sua vida. Em caso algum, faria sentido que este grupo de homens e mulheres, e depois milhares e milhares que creram no testemunho deles, se devotariam totalmente e estariam dispostos a morrer por alguma coisa que na prática não lhes trouxe nenhum benefício se eles soubessem que era uma mentira inventada por eles próprios. Agora, ainda que olhar para a ressurreição de Cristo desta maneira que estamos aqui a fazer, mostrando que é uma análise coerente e razoável, há uma coisa que podemos dizer com certeza. Crer na ressurreição de Cristo será sempre um assunto de fé. É preciso ter fé no relato,
em quem o escreveu e nesses acontecimentos. E a verdade é que, apesar dos grandes avanços no mundo, por exemplo, da ciência, da medicina em particular, nós continuamos a, inevitavelmente, ter que enfrentar a morte. E isso vai continuar a acontecer. As possibilidades da ciência talvez tenham estendido, com certeza, a média da esperança de vida. Até 2019, os registros mostravam que morriam todos os dias no mundo mais de 150 mil pessoas. Mais de 55 milhões de pessoas a cada ano. No tempo em que vivemos, e no tempo em que estou a fazer este programa, mesmo se ele pode ser visto, claro, mais tarde, estamos a enfrentar uma pandemia global e estes números de mortes estão bastante inflacionados. Claro, pelas mortes que, infelizmente, de pessoas com este vírus e também por outras consequências anexas, porque os sistemas de saúde estão muito debilitados. Isto para dizer que a morte continua a ser real. A ressurreição de Cristo não resolveu o problema da morte enquanto estamos aqui nesta terra, mas passámos a ter claramente a promessa de que um dia Deus vai libertar-nos desta sentença pesadíssima e que cai sobre todos inevitavelmente. Até lá, até esse momento, a morte para muitas pessoas é quase como um tema tabu, quer dizer, é melhor não falar nem pensar na morte porque é uma coisa que atormenta, que cria medo, que traz dor, especialmente pessoas que morram de maneira inesperada, às vezes jovens ainda. É por isso que a morte continua a ser realmente um dos grandes anseios e temas de reflexão, seja filosófica, seja na religião. A morte continua a tocar de maneira profunda o ser humano. O que acontece na morte, afinal? A Bíblia tem uma resposta clara. A história da morte e da ressurreição de Jesus, que hoje estivemos aqui a abordar, esta história dá-nos muito boas pistas para compreendermos com clareza o que é a morte e a sua realidade na condição do ser humano. Para isso nós temos que compreender o que é a vida, como é que o homem foi criado. Ora, nesta terra são muitas as explicações, as alternativas, as filosofias de todo o tipo, que quase todas têm uma resposta, um caminho para entender a morte. Hoje, naturalmente, aqui no Em Busca da Verdade, eu convido a fixarmos agora o nosso olhar na revelação de Deus, na sua palavra, a Bíblia. Por um segundo, por um instante, seja qual for talvez a sua prática religiosa, a sua denominação, a crença que tem, vamos focar a nossa atenção no que diz a Bíblia sobre a morte, para hoje sairmos daqui mais esclarecidos. Vamos ao nosso modelo, vamos fazer perguntas. Primeira pergunta, como é que Deus criou o homem, o ser humano? Como é que foi criado? Temos a pergunta direta, a resposta direta em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 7, onde lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quando atentamos para o relato da criação do homem, nós compreendemos que o homem não recebeu uma alma, alguma entidade viva que se juntou ao corpo. Não, foi da junção do fôlego da vida, que foi o quê? Um sopro de Deus, um sopro criador, que Deus juntou ao pó da terra. E foi assim que Deus tornou o primeiro homem uma alma vivente, ou um ser vivo. Portanto, a designação alma vivente não é um sinónimo de imortalidade. Qualquer outra criatura, qualquer outro ser vivente, na Bíblia, também é chamado alma vivente. Do mesmo modo, tampouco o fôlego da vida que Deus soprou neste homem, neste primeiro homem, designa alguma forma de imortalidade. E, da mesma maneira, nós sabemos que, tal como o homem, qualquer outro animal ou ser vivente tem o mesmo fôlego da vida, que é uma dádiva de quem? Do Criador. Encontramos isso claramente nas Escrituras. Mas nós podemos olhar para estas palavras alma, espírito, com um pouco mais de detalhe na Bíblia. Eu hoje proponho-lhe fazer isso. Trouxe-lhe aqui uma breve descrição para podermos entender hoje de uma maneira clara, porque estas palavras, elas adotaram um sentido histórico e particularmente no mundo religioso e cristão que nós temos que entender com clareza. Nós temos na Bíblia a começar a palavra alma, que é a palavra hebraica nefesh, que eu coloquei aqui. Uma questão de curiosidade até podermos olhar para ela na sua forma original. É um termo
usado com muita frequência no Velho Testamento. Encontramos mais de 750 vezes o termo nefesh, alma, na maior parte das traduções, ou dos textos, e temos este termo, está traduzido, veja só, no Antigo Testamento, de cerca de 44 maneiras diferentes. Quer dizer que é uma palavra que tem uma grande densidade na língua hebraica. Aliás, é possível distinguir que a palavra nefesh, ela no Antigo Testamento é traduzida em 4 classes. Pode ser aplicada a criaturas, a pessoas, a vidas e até a desejos. Note que esta palavra é traduzida sobretudo pela palavra alma, com mais de 450 vezes traduzida desta forma, mas também com mais de 100 vezes aparece na Bíblia traduzida por vida, diretamente, mas também por outras expressões, dependendo do contexto, como pessoa, corpo, morte, vontade, apetite, lascívia, veja, até cadáver, mente ou coração. Já no Novo Testamento, vamos ter outra palavra igualmente muito importante. Esta talvez vamos compreendê-la um pouco melhor porque ela está bastante próxima de palavras que nós usamos em português. No Novo Testamento, na língua grega, nós temos a expressão psuké, obviamente de onde deriva a psicologia, o termo psicologia e todos os termos da família de psicologia. É um termo também muito importante que vai aparecer cerca de 105 vezes no Novo Testamento. E muitas delas, de facto, é traduzida por alma, mas também por vida, especialmente, por mente, até por pronomes pessoais, porque obviamente que a diversidade que uma palavra pode ter no seu contexto é diversa. Mas temos também uma outra palavra importante, a palavra espírito. Ora, a palavra espírito, no hebraico, é a palavra ruá, também um termo muito importante. Um termo que aparece, veja só, no Antigo Testamento, 370 vezes. A maior parte delas vai ser traduzido por espírito, ou vento, ou respiração, porque a ideia essencial é desse respirar, desse sopro. Lembre-se que é um sopro que vem de Deus, mas também pode ser traduzido por vida, fogo, espírito de Deus mesmo, a sede das emoções. Já no Novo Testamento, a palavra espírito vai aparecer com a palavra pneuma, uma palavra, aliás, da qual também derivam muitos termos em português, e vamos ter este termo pneuma 200 vezes no Novo Testamento, e novamente vai ser traduzido sobretudo por espírito, vento ou respiração, portanto tudo o que tem a ver com sopro, mas ela pode ter uma diversidade de traduções como vitalidade, coragem, caráter, atitude, para dar aqui alguns exemplos. Então note que, por entre as muitas definições que nós possamos dar às palavras hebraicas ou gregas, que podem ser traduzidas por alma e espírito, na verdade estamos a falar de mais de 1600 textos na Bíblia, nenhuma passagem destas indica ou afirma que o homem é ou tem uma alma imortal. Nenhuma. Em nenhum lugar na Bíblia está revelado por Deus que o homem vive ou existe separado do seu corpo. Em nenhum texto da Bíblia está escrito que a alma pode separar-se do corpo para viver de forma consciente, por exemplo, noutro reino, noutra realidade, no céu ou em qualquer outro lugar. Eu sei que se calhar está a ouvir isto e a pensar, mas como é que isto é possível? Toda a vida ouvi isto. Mas a Bíblia declara que a alma não pode estar viva sobre qualquer outra forma entre o período da morte da pessoa e da sua ressurreição. Nós vamos já, claro, explorar isto melhor. O ponto deste primeiro versículo que nós lemos, Gênesis 2:7, é que Deus criou-nos do pó da terra, portanto, matéria inerte, e depois Ele soprou em nós o fogo da vida, e então, nota, é muito importante, nós tornámos-nos almas viventes, seres completos, que dependem do Criador e do seu sopro para respirarem e viverem. Então, podemos perguntar, sendo assim, na realidade da morte, há alguma diferença entre a realidade dos animais, seres também que respiram, estão vivos, e o ser humano? Não vou dar-lhe a resposta. Vamos ler Eclesiastes, palavras do sábio Salomão, capítulo 3. Vamos ler aqui uma série de versículos, do 17 ao 21. Atente bem, com calma, para estas palavras. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria
para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Não lhe parecem claras? Estas palavras do sábio Salomão são inspiradas, por isso é que estão na Escritura. E, na verdade, são cheias de ensinamento que é muito proveitoso para aqueles que leem e creem no que a Bíblia diz. A Bíblia ensina, e eu tenho que o dizer hoje aqui de maneira clara, ao contrário do que muitos líderes religiosos, denominações, filosofias de todo o tipo têm dito, a Bíblia ensina que o homem foi criado à sua imagem, sem dúvida, e que lhe foi oferecida a possibilidade de ter vida eterna e de ter imortalidade em Jesus Cristo. Mas na morte, a Bíblia não deixa margem para dúvidas. O homem, e aqui é o homem como ser, como entidade. Portanto, veja que pode ser o homem justo ou o homem ímpio. Nem sequer há diferença neste aspecto entre aqueles que estão debaixo da soberania de Deus. Não. O homem não tem nenhuma vantagem sobre qualquer outro animal. Porque o que acontece a um na morte é o que acontece ao outro. Ou seja, na morte voltamos ao pó. Porque foi do pó que fomos criados. E, portanto, não subimos para Deus no momento em que perdemos o fôlego da vida. O Espírito que nos é dado por Deus não é outra coisa senão vida. A vida que Deus colocou no homem ao criá-lo. É o sopro de vida, a respiração que Adão obteve do sopro de Deus e que uma criança, quando nasce, respira e esse fôlego de vida já está nela, na verdade, e agora entra-lhe pelos pulmões. Esta vida pertence a quem? A Deus. É a força que anima todos os seres vivos. Por isso é o ser... Somos almas viventes porque é uma força que nos anima. Logo, na morte, o que é que acontece? Esse fôlego de vida deixa de nos ser concedido. O fôlego da vida não é uma força pessoal, uma entidade que existe dentro de nós. É o resultado da ação de Deus enquanto Criador e Soberano, Criador da vida. Ora, na morte ocorre então o processo inverso. Inverso ao que teve lugar na criação. O corpo volta à terra, de onde veio, e o sopro da vida volta para o doador da vida, porque ele é o único que pode dar vida. Quando isto acontece, na morte, o ser vivo, a pessoa, a alma, portanto, lembre-se, quando dizemos uma alma, tal como a Bíblia, quando diz uma alma, está a falar de uma pessoa, ela deixa de existir quando morre, deixa de pensar, deixa de amar, até que o Criador a traga de novo à vida no dia da ressurreição. Até que o Criador a anime. Ela volta a ser uma alma. Aquele ser, tal como a Bíblia declara, ele descansa. Então, vamos compreender. Há alguma coisa de imortal no ser humano? Vamos à Bíblia. Vamos voltar a Gênesis, no capítulo 3, e vamos ler os versículos 22 ao 24. Diz o texto: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Este é um texto, é um registro do que aconteceu após o pecado. Agora note o seguinte: se o homem fosse, por natureza, como criatura de Deus, se o homem fosse imortal de alguma maneira, então nada mais acrescentaria à sua natureza o facto de comer ou não comer da árvore da vida. Pois se éramos almas imortais, depois do pecado, Deus proibiu ao homem o acesso à árvore da vida porque o homem não é imortal. Fomos criados para viver eternamente. Fomos criados com o potencial de viver eternamente, claro que sim. Mas essa dádiva foi perdida quando nos afastamos do doador da vida. Aliás, esta é a melhor explicação do que é o pecado. É um afastamento do doador da vida. Por isso é que o salário do pecado é a morte.
E é por isso que a Bíblia ensina, por exemplo, vou citar aqui o texto de Ezequiel no capítulo 18, os versículos 4 e 20, que dizem claramente: a alma que pecar, essa morrerá, porque a alma é a vida, a pessoa que pecar. Revelando, portanto, que no ser humano não há absolutamente nada de imortal. Então, quem unicamente é um ser imortal? Haverá algum ser sobre quem a morte não tem qualquer poder? Claro que há. 1 Timóteo revela-nos isso. Vamos ler no capítulo 1, o versículo 17, e depois no capítulo 6 da carta então de Paulo a Timóteo. Leia comigo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Ao qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Mais claro é impossível. Deus é o único que tem a imortalidade. A morte não tem poder sobre o autor da vida. Logo, de uma forma coerente, mesmo lógica, podemos dizer, o homem é apresentado na Bíblia como sendo um ser mortal. É por isso que na morte não há diferença entre o justo e o ímpio. E esta declaração, que aliás já lemos, é tão importante, porque Deus faz uma diferença muito grande entre o justo e o ímpio. Mas na morte, ninguém vai para o céu por ser homem de Deus ou mulher de Deus, nem ninguém vai para qualquer outro lugar ou para o inferno por ser um ímpio e um pecador. Porque isto significaria o quê? Significaria imortalidade. Na verdade, se na morte nós continuássemos vivos e fôssemos para algum lugar, como sei perfeitamente que muitos afirmam, e respeito naturalmente, mal seria a crença profunda que muitos homens e mulheres cristãos, por exemplo, têm. Mas a verdade é que esse não é o ensino da Bíblia. E é isto que hoje estou a expor-lhe aqui. Deus é o único que é imortal. Então, impõe-se a pergunta: onde é que nos mantemos enquanto aguardamos na morte que Deus se manifeste? Eu sei que muitos, talvez, tenham já perdido entes queridos, por exemplo, uma mãe, um pai, um familiar, um amigo, na convicção de que estarão no céu, que talvez até que possam estar a interceder por si, que podem ver-nos. É muito frequente ouvir, às vezes até nas televisões, nos meios desportivos ou na mídia em geral, pessoas que, quando se referem a alguém que partiu e que amaram, dizendo que acreditam que está lá, que cuida deles. Nós compreendemos, obviamente, que é uma convicção profunda do coração das pessoas. Mas, e os crentes na palavra de Deus, os cristãos que creem na Bíblia, aí nós temos uma revelação clara onde é que os mortos estão. E isso não é um problema que ponha em causa a nossa esperança. Repara, vamos ler Isaías no capítulo 26 e o versículo 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos. Cá está. Contrariamente ao que tradicionalmente tantos crentes acreditam, como eu já me referi, ou se calhar devia dizer, contrariamente ao que lhes foi ensinado a muitos crentes, a Bíblia não podia ser mais clara. Os mortos estão no pó. Diz mesmo que esperam no pó. Ora, o pó é a sepultura. É a recompensa das obras que tivemos, do fim dos nossos dias. Já o patriarca Jó, que lidou, aliás, ele próprio, com a iminência da morte na sua vida, e perdeu também os seus filhos, ele falava dele próprio falando de aguardar na sepultura. Está lá em Jó no capítulo 17. Porque a sepultura é um lugar de aguardar. É por isso que encontramos em Jó mesmo e na Bíblia usarem-se expressões como aquele que dorme não se levanta, ou não é despertado do seu sono, ou enquanto existirem os céus não acordará. Tudo isto são expressões em Jó. Interessante como o homem da antiguidade, e claro, o relato de quem escreveu esse livro, havia uma compreensão clara. Ele não disse estas coisas, Jó e qualquer outra autora da Bíblia, não escreveram estas coisas por serem pessoas sem esperança ou sem conhecimento. Estas coisas foram escritas e afirmadas com segurança. Porquê? Porque ele conhecia e mantinha-se na verdade. E esta verdade é de que o Senhor lhe tinha revelado a realidade daqueles que morrem. Por isso é que o próprio Jó
um dos textos mais lindos da Bíblia, se posso assim dizer, ele afirmava com essa coragem e de esperança, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E dizia ainda: depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, hei de ver a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus olhos, e não outros o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó 19, versículo 25. Veja então, o exemplo de Jó, o exemplo de um homem da Bíblia que sabia e que afirmou, como tantos outros homens e mulheres da Escritura, que ele não possuía outra esperança que não fosse a ressurreição. Ou seja, de que depois de morto, aguardaria no pó da terra que então esse acontecimento, essa intervenção de Deus, acontecesse. Então, se os mortos aguardam no pó da terra, como é que então a Bíblia chama, e o próprio Jesus chamou, à morte? E aqui há uma declaração importante na Bíblia, que é quase como uma metáfora, através da qual a morte é designada, que nos ajuda realmente a ter uma compreensão do que é a morte como um tema na Bíblia. Vamos ler o que aconteceu com o próprio Jesus na história da ressurreição de Lázaro. Vamos ler os versículos 11 e 14. João 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. É interessante isto, não é? Repare que expressões como acordar, dormir, sono, na Bíblia são constantemente associadas à realidade da morte. Eu podia falar-lhe de Efésios, de Deuteronômio, de Salmos, de 1 de Reis, de Atos, das cartas de Pedro, dos Evangelhos. Jó já falámos aqui. Em todos estes momentos da Escritura, a morte é equiparada a um sono do qual todos os homens vão despertar. Todos, inevitavelmente. Ora, então, que condição é que possui o homem quando está nesse sono da morte? Estamos em algum sítio, meio sonolentos? Qual é a realidade desse tal sono da morte? Também temos uma resposta clara a isto. É, aliás, um dos textos da Bíblia mais importantes, em termos afirmativos, sobre a realidade da morte. Vamos ler novamente no sábio Salomão. Eclesiastes, agora, capítulo 9, e vamos ler aqui os versículos 5, 6 e 10. Lemos o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A morte é apresentada na Bíblia como um sono porque os mortos ficam totalmente inconscientes da realidade que os rodeia. Estão alheios a qualquer realidade. Por isso os pensamentos, os propósitos, as vontades, as intenções que nós temos na vida, na morte, cessam totalmente. As atividades, obras, projetos, conhecimento ou sabedoria desaparecem. Logo, isto é muito importante que vou dizer agora, não há qualquer ligação com os vivos da parte dos mortos. Porque eles não têm ligação, memória, não sentem qualquer emoção ou sentimento. Diz a Escritura que eles não louvam, dizia o salmista, nem se lembram de Deus. Salmo 6. Os mortos não vão a lugar nenhum. Eles ficam na sepultura. Por isso, aliás, é que Jesus dizia que na ressurreição todos acordarão do seu sono. Quem é então o autor da ideia de imortalidade? Porque chegados aqui a este ponto, alguém que me esteja a ouvir neste momento e que realmente sempre acreditou e foi ensinado que na morte a alma continua viva e vamos para algum lugar, talvez agora pense, mas de onde é que vem este engano? Se não é isto que a Bíblia diz e se crê na palavra de Deus, de onde vem este engano de que o homem tem uma alma e essa alma é imortal e está a algures ou vai para algum lugar quando nós morremos? Essa realidade, essa mentira, ela é muito antiga. Podemos mesmo dizer que é a primeira de todas as mentiras nesta terra. E por isso ela está tão espalhada. Ela está espalhada porque ela é muito antiga. Teve muito tempo para se espalhar entre
as sociedades, entre os homens, nas religiões. Veja, Gênesis capítulo 3 e 4. Logo a seguir vamos ler também Apocalipse 12, 9 para complementar. Mas veja bem o que relata o texto de Gênesis 3. A serpente então disse à mulher: certamente não morrereis. Quem é esta serpente? Apocalipse 12 diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, lá está, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora lembre-se do seguinte: Deus advertiu de uma maneira totalmente clara a Adão e Eva, para que não houvesse dúvidas, que se eles pecassem, portanto desobedecessem à autoridade de Deus, que é isso o pecado sempre, que eles certamente morreriam. Gênesis no capítulo 2 registra isso. Ora, Satanás, esta tal antiga serpente que engana todo o mundo, ele veio à terra e veio assegurar que enganava Adão e Eva, dizendo-lhes o contrário, ou seja, certamente não morrereis. Então repare que nós, desde o início do relato da história da Bíblia, nós temos clara esta ideia de que Deus criou um conceito evidente como Criador, que foi o ser humano morre, mas a origem do conceito de imortalidade veio a partir do inimigo de Deus, do diabo. É uma ideia mentirosa. É uma ideia que engana. E porquê é que ela é enganadora? Porque ela atrai. Temos que ser honestos. A ideia de que nós, quando morremos, não morremos, continuamos aí a algures, é uma ideia que atrai facilmente o ser humano. No entanto, tem consequências dramáticas. Porque mesmo se Deus reafirmou a verdade da morte, quando ele disse: retornarás à terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Isto está em Gênesis no capítulo 3, aliás, poucos versículos depois. A verdade é que, apesar de Deus ter feito logo essa referência a Adão e Eva, aliás, como uma das consequências do seu afastamento de Deus, desde então, desde o início da história deste planeta e da humanidade, este continua a ser um dos maiores enganos de Satanás. Por isso é que não é surpresa que o Senhor, nosso Deus, tenha desde sempre instruído o seu povo a olhar como uma abominação para toda a forma de contacto ou de consulta dos mortos. Outra realidade muito conhecida na Bíblia, em livros como Deuteronômio, como Levítico, como Segunda de Reis, Deus deixou indicações claras, com consequências, aliás, para o que ele chamou de uma abominação, que são seres humanos a tentar, através de exercícios espirituais, contactar os mortos. Ora, os mortos não sabem nada, os mortos não têm ligação com este mundo. Os mortos estão mortos, dormem. Portanto, se nós desejarmos saber algo sobre o que acontece na morte, é a Deus que nós devemos recorrer se somos crentes em Deus, não a qualquer médium ou outra forma de suposta tentativa de contacto. Nós podemos estar seguros que nos contextos, com as pessoas e realidades onde esses contactos acontecem, eles não vêm de Deus, não vêm dos anjos de Deus. Deixe-me dizer-lhe claramente, os seus entes queridos que já faleceram, se em algum tipo de encontro fosse possível ou aconteça haver respostas e contactos, então nós podemos saber que estamos no terreno de quem? Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. Nenhuma entidade de bem firmada na verdade nos vai responder por meio deste recurso ou através de médiuns ou outras formas de um suposto contacto com os mortos. Porque, na verdade, a ideia de que se pode contactar os mortos é uma ideia diabólica. Logo, esses contactos só podem ser feitos por espíritos de demónios, por espíritos enganadores, que estão debaixo da autoridade de Satanás e, portanto, como vemos desde o princípio, querem enganar e iludir. A verdade é que quando se mistura alguma revelação de verdade com o erro, é aí que se consegue a maior eficácia. É aí que se leva as pessoas à perdição. Ora, desde o Éden, o jardim de Deus, que a crença na imortalidade da alma é o campo de ação de Satanás, o inimigo de Deus. E agora, depois de sabermos tudo isto, qual deve ser a nossa resposta? O que nós queremos sobre o que acontece na morte é muito importante. E, portanto, é apenas pelo conhecimento da verdade que nós podemos ter o conforto de ter a justiça de Deus, de conhecê-la, de acreditar nela. E a justiça de Deus fará o quê? Recompensará a cada um segundo as suas escolhas. A crença na imortalidade do homem, ela enfraquece
Cristo e a dádiva da salvação de Cristo. Desconsidera, aliás, a magnífica história por onde hoje nós começamos este estudo. Qual foi? A história da ressurreição de Jesus. É uma história que é desconsiderada cada vez que pensamos que o morto continua vivo. Porque essa história, a da ressurreição de Cristo, essa sim pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa perspectiva de futuro e a perspectiva da eternidade. Por isso é que eu ainda vou perguntar, sabendo que nós somos mortais, então qual é a esperança que nós podemos ter ao enfrentar a morte? Ou nós estamos sem esperança? Não. De forma alguma. Vamos ler aqui um texto. Eu trouxe aqui vários versículos, que era importante ler este texto completo, em 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler do versículo 3 ao 18. Acompanhe-me com atenção nestes versículos. Eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou não iremos à frente dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O Senhor não deseja que sejamos ignorantes em nenhuma das suas verdades. É Cristo, anote isto, é Cristo na sua vinda que trará à vida todos os que dormem na morte, o sono da morte, e vai fazer isso através da ressurreição. Só então, não antes. Vai ser ao som dessa trombeta, como dizia o apóstolo, em que os mortos e que morreram em Cristo, chamados justos, esses vão ressuscitar. Esses verão o seu corpo, que agora é corruptível, cheio de falhas, vai tornar-se incorruptível. E aquilo que era mortal, porque essa é a natureza do ser humano, vai revestir-se de imortalidade. E não há recompensa, não há céu ou inferno no momento da nossa morte. Senão, Jesus vinha fazer o quê? Ele vinha buscar quem? Também podemos dizer que, segundo o ensino da Bíblia, nós não reencarnamos vezes e vezes sem conta em diferentes seres na busca de uma qualquer perfeição ou purificação. Muito menos nós ficamos num purgatório, uma espécie de forma transitória. Não, todo homem morrerá uma vez e aguardará depois disso o juízo de Deus. E vai ser Jesus, na sua segunda vinda, que vai trazer a recompensa a cada um, como diz a Escritura. Como acabámos de ler, cada um trará a recompensa segundo as suas obras. Esta verdade, ela enche o nosso coração de esperança, porque ela retira de nós a angústia do que é que acontece quando morremos. Não precisamos de ter a angústia de pensar o que acontece na morte, porque nós descansamos. Queria terminar então este estudo perguntando-lhe qual é o conforto que nos concede a Bíblia contra o horror do inferno, a ideia de que poderá haver um sítio onde ardemos para todo o sempre. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 20, vamos ler os versículos 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Note bem, a origem da palavra inferno, que é realmente um conceito que tanta confusão gera, a origem desta palavra é muito simples, vem do latim infernos, que designa apenas isto, os lugares de baixo ou baixos. Na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos várias palavras para descrever exatamente esta mesma realidade. E essas palavras, qualquer uma delas pode ser traduzida, aliás, de diferentes formas. Mas o termo inferno, ele não traduz, a maior parte das vezes, as ideias que estas palavras têm. Por isso é que algumas traduções bíblicas até têm feito o seguinte, e pode acontecer se calhar na sua Bíblia, porque algumas versões das traduções têm mantido as palavras originais, quer dizer, apenas transliteram, quer dizer, é uma palavra que em português não existe, mas coloca-se foneticamente como no seu original. Na cultura popular e na tradição mesmo cristã histórica, nós sabemos o que aconteceu.
o inferno começou a ser descrito a certa altura da história como um lugar literal, um lugar de sofrimento, com fogo, onde as pessoas estão num tormento, depois de morrerem, um tormento permanente, e aquilo está iluminado por um fogo destruidor. Esta ideia de onde é que ela nasce? Eu acabei de ler um texto sobre morte e inferno, e este texto, na verdade, diz o contrário disso. Mas deixe-me tentar ajudá-lo a compreender isto. Nós temos na Bíblia essencialmente 3 palavras, 3 termos que designam o lugar dos mortos e que podem, e nas nossas Bíblias estão por vezes traduzidas como inferno. Quais são essas palavras? Primeiro temos no hebraico a palavra Sheol. Literalmente significa o lugar onde os ossos são colocados. O que faz sentido. Por isso também pode ser traduzido como um lugar de silêncio ou um lugar de descanso e repouso. Portanto, como vê, é totalmente incompatível com a ideia tradicional, que muitas vezes, em algumas Bíblias, até está mesmo com a palavra Sheol, como se fosse um lugar onde os espíritos estivessem colocados de alguma maneira, mas de facto não é. É um lugar de silêncio, é um lugar onde não há gritos e dor, porque literalmente significa um lugar de silêncio. Repara, é um lugar de descanso e de repouso, que é tudo o contrário de um lugar de tormento. Mas também temos a palavra Hades, agora já no grego, que na verdade é muito simples, é uma contração das palavras não e ver. Porquê? Porque é um lugar de escuridão. Portanto, é um lugar onde não se vê. E por isso vamos encontrar na Escritura muitas referências ao inferno como este lugar onde não se vê. Portanto, esta palavra ela traduz normalmente a ideia de que é de uma sepultura. À medida, a imagem da expressão Sheol designa acima de tudo um lugar temporário. E temos finalmente ainda a palavra grega também, Gena. E de todas as passagens traduzidas por inferno, nas nossas Bíblias, que existem várias, claro, 12 delas, o termo refere-se de facto a um lugar que tem a ver com fogo, ou que arde. Mas isso é o quê? É uma referência etimológica precisamente a um lugar concreto chamado Ge-Inon, o Vale de Inon, ou até o Vale do Filho de Inon. Neste vale acontecia o seguinte: povos pagãos, e infelizmente em alguns momentos até pessoas do próprio Israel, em total rebeldia contra a vontade de Deus, numa prática horrível, idólatra, o que é que faziam? Queimavam pessoas, às vezes até os seus próprios filhos. Quando esta prática foi erradicada, tornou-se estes lugares, o Gena, tornaram-se lugares de depósito, onde lixo era incinerado. Por exemplo, em Jerusalém isto acontecia. Alguns cadáveres, e portanto, repare, não eram almas ou espíritos, cadáveres de pessoas mortas, que eram encontradas na rua e que eram deixadas por enterrar, podiam também ser lançados neste lugar e incinerados. E este fogo ardia, digamos, de uma forma contínua. E agora veja uma curiosidade, que se sabe que muitas vezes o fogo, para continuar a produzir ali o seu efeito, era avivado com enxofre. Por isso é que este lugar tornou-se uma imagem do que irá acontecer no lago de fogo, referido nas Escrituras, em Apocalipse, que nós já lemos, que é um lugar onde os ímpios serão destruídos. Repare que o texto diz que o próprio Satanás e os seus anjos serão ali destruídos. Por isso é que nós podemos entender que este lago de fogo, nós sabemos, ele não existe hoje, nem ninguém está lá a ser julgado ou punido. Porque ele vai ser uma realidade apenas depois do julgamento final, que a Bíblia descreve em Apocalipse 21, quando todo o mal, a morte, e tudo será destruído, tudo o que é mau. Portanto, isto mostra o quê? Que a ideia de um fogo no inferno, que atormenta eternamente os ímpios depois deles morrerem, é uma construção baseada em tradições, em interpretações humanas. Não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. A penalidade em relação ao pecado é a morte eterna, é o que diz a Bíblia, não o tormento eterno. Por isso é que nós temos que afirmar hoje, haverá o risco de alguém ter que pensar na ideia de um ente querido, alguém que ama, encontrar-se num fogo eterno? Mesmo que percamos uma pessoa que até sabemos que nesta terra fez coisas más, nós na verdade temos resposta para isto. Judas diz-nos isto, o texto de Judas capítulo 1, e depois vamos ler logo a seguir 2 Pedro 2,6.
Repara o que diz o texto. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, dizia Judas. E segundo Pedro diz que condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O que é que nós concluímos de ler nestas passagens? Repare nisto, é que ninguém se encontra hoje a sofrer no fogo eterno. Ainda que isto possa parecer-nos estranho, logicamente, na nossa língua, até na nossa cultura, etimológica e gramatical, biblicamente, as palavras ou os termos eterno ou até para todo o sempre não significam que são coisas que nunca vão ter fim. Eles são usadas para dar ênfase a uma ideia. A duração do tempo envolvido vai depender da natureza da pessoa, até do objeto a quem esta expressão é aplicada. Um exemplo muito bom desta realidade que eu estou a descrever é precisamente o que aconteceu com a destruição pelo fogo, que é o que a Bíblia registra, das cidades de Sodoma e Gomorra, que lemos lá no livro de Gênesis. O que é que a Bíblia diz? Diz que estas pessoas foram postas como um exemplo, eu acabei de ler aqui, no fogo eterno. Mas, quando pensamos no que é que aconteceu, o fogo, ele apagou-se. Porque se fosse um fogo eterno, nós ainda hoje tínhamos que ir ao sítio onde estaria a cidade de Sodoma e Gomorra e ele estaria a arder. Portanto, Jesus comprovou esta mesma ideia que estamos agora a afirmar, quando Jesus também teve uma afirmação, que eu não coloquei aqui, mas vou citá-la. Jesus fez uma afirmação, a propósito, aliás, da cidade de Cafarnaum, num juízo que ele proclamou, onde ele vai também buscar o conceito e o que se passou em Sodoma e Gomorra. O que é que Jesus disse? Ele disse assim: eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para ti. Falando desta cidade. Ou seja, o que é que nós entendemos daqui? Quando diz que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma. Quer dizer que os habitantes de Sodoma, agora pense bem nisto, ainda não foram julgados. Porque depois, se Jesus diz que no juízo final eles vão ser julgados, então eles não foram julgados. Porquê? Porque aguardam na sepultura. Então o que é que nós compreendemos? Que a expressão fogo eterno, na linguagem da Bíblia, não designa o quê? Uma duração em termos cronológicos. Não é o fogo que vai estar eternamente a arder. São as consequências e o resultado daquele fogo é que vão ser eternos. Aquele fogo vai destruir para sempre aqueles que ali, através desse instrumento, serão erradicados. Logo, é muito importante compreender isto, prezado amigo, que a doutrina do inferno, esse inferno eterno, não é bíblica. Ela nasceu, ao contrário, na mente do diabo. Tem que afirmar isto com clareza. Ela nasceu na mente do diabo e é muito fácil perceber porquê. Porque essa ideia serve para denegrir o caráter de Deus. Denegrir a justiça de Deus. Deus é perfeitamente amor e justiça. Logo, o amor de Deus estende-se a todos, mas Ele não vai salvar a todos à força. Só que Deus, como é amor, não tem prazer na morte. Aliás, isso a Bíblia diz mesmo, que Deus não tem prazer na morte, o perverso. Diz Ezequiel no capítulo 18. Quanto mais Deus teria prazer em fazer sofrer uma pessoa pela vida, pela eternidade. O pecado é aquilo que Deus deseja aniquilar para sempre. E isso Deus vai fazê-lo. O pecado vai ser destruído para sempre. E, infelizmente, isto também é uma verdade que tem que ser afirmada, tal como esta. Aqueles que a Bíblia designa como os ímpios, portanto, são os que vivem na sua vida, vivem na prática do pecado e, portanto, fizeram uma escolha livre de se afastar da vida, do autor da vida. Naturalmente que isso vai trazer destruição final. Mas esse juízo vai fazê-lo, Deus vai operar esse juízo com justiça. E vai operá-lo no futuro. Não é quando nós morremos e que supostamente iríamos para um inferno, onde sofreríamos de morte de maneira desproporcional. Portanto, note isto, depois do juízo final de Deus, nós uma coisa podemos ter a certeza. A morte termina. Por isso é que o Apocalipse diz, mesmo no final, de que na cidade e no mundo que Deus está a preparar, não haverá nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por isso, ao chegarmos ao final deste estudo, eu desejo que Deus o ajude a compreender, através da sua Escritura, a necessidade de viver a sua vida com profunda esperança em Deus,
mas sabendo que a morte é um sono e um descanso. Não precisamos de temer. O mesmo Jesus que ressurgiu dentre os mortos é o Jesus que a todos os que já morreram ou que ainda morrerão até ao dia da sua vinda, Ele trará todos esses homens e mulheres à vida. Confie nessa vida, confie no Senhor. Entregue-lhe a sua vida hoje e volte para o Senhor da vida, se tem estado longe dele, para que com o Senhor da vida a vida eterna possa estar assegurada. Até lá, uma coisa podemos ter a certeza: na morte descansamos um sono até que Deus nos acorde. Que Deus o abençoe. Já sabe que se quiser receber este estudo ou receber alguma forma de apoio, se quiser conhecer a Bíblia um pouco mais profundamente, temos instrutores bíblicos que o poderão acompanhar, estamos disponíveis para isso. Entre em contato connosco, novotempo.pt/em busca da verdade, será esse o meio mais fácil para estar em contacto aqui com o nosso programa. Até ao próximo programa então, se Deus quiser.